Existe um tipo de solidão que não parece solidão. Ela não aparece em fotos tristes, não se mostra em lágrimas dramáticas, não se traduz em frases óbvias como "eu estou sozinho". Ela se esconde atrás de um "tá tudo bem", atrás de risadas em momentos certos, atrás de uma rotina cheia, produtiva, ocupada. Mas quando a casa fica silenciosa e o celular para de vibrar, uma pergunta aparece na sua mente como um eco. Se eu sumisse por um tempo, quem realmente sentiria falta? Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas já sentiu. A sensação de olhar para a lista de contatos e não saber para quem mandar uma mensagem sincera. Talvez você conheça muita gente, troque mensagens, responda stories, mas no fundo sabe que ninguém realmente te enxerga de verdade. Essa não é a solidão de estar fisicamente sozinho. É a solidão de perceber que quase ninguém conhece sua versão verdadeira. Que se algo muito bom ou muito ruim acontecesse com você hoje, você teria dificuldade de decidir. Com quem eu posso ser totalmente honesto sobre isso? Muita gente olha para quem não tem amigos e julga rápido. Deve ser estranho, deve ser antissocial, mas na maioria das vezes é justamente o contrário. Pessoas que acabam sozinhas normalmente sentem demais, percebem demais, observam demais. Elas leem o clima emocional do ambiente, percebem o sorriso que não chega nos olhos, o tom de voz que muda, a energia que cai. E quanto mais percebem, mais começam a se afastar. Não porque odeiam pessoas, mas porque começaram a associar convivência com perigo emocional. Psicologicamente, isso tem um custo enorme. O cérebro humano foi moldado para viver em grupo. Quando você passa muito tempo sem se sentir parte de algo, seu cérebro interpreta essa solidão como uma ameaça. Não é só a tristeza. É como se fosse um aviso de perigo constante. Por isso a solidão dói de verdade. Você sente o peito apertado, o sono leve, o corpo em alerta, mesmo sem motivo aparente. Seu cérebro começa a escanear tudo. Será que falei algo errado? Será que estraguei tudo? Será que ninguém gosta realmente de mim? Ao mesmo tempo, surge outro conflito interno. Você consegue viver sozinho. Você consegue se virar. Você consegue passar dias, semanas, meses, sem falar nada muito profundo com ninguém. Mas no fundo, uma pergunta insiste em voltar. Será que eu realmente nasci para não ter ninguém? A verdade é que muitas pessoas que quase não têm amigos não são defeituosas. Elas apenas têm um jeito de funcionar, que não combina com a superficialidade do mundo ao redor. Talvez você tenha tolerância zero para a falsidade. Gente que muda a personalidade dependendo de quem está perto, que fala bem na frente e critica por trás, que trata a amizade como moeda de troca. Seu cérebro percebe essas coisas rápido demais. Você sente quando algo não é verdadeiro, e então surge uma escolha silenciosa. É melhor estar cercado de pessoas rasas ou ficar só e proteger minha paz? Muitas vezes você escolhe a paz, e o preço dessa paz é a solidão. Você também pode ser alguém que prefere profundidade à quantidade. Não te interessa ficar horas falando de coisas vazias, comentando sobre a vida de desconhecidos, discutindo apenas o óbvio. Você quer conversar sobre o que as pessoas sentem, por que fazem o que fazem, como enxergam o mundo. Você quer falar de medo, de propósito, de traumas, de sonhos. Só que esse tipo de conversa não é tão comum. Então, em vez de forçar um papel que não combina com você, você se cala. Não por falta de assunto, mas por falta de espaço para ser autêntico. Outro ponto. Talvez seu sistema nervoso seja mais sensível. Isso significa que cada interação social gasta muito mais energia em você do que na maioria das pessoas. Enquanto alguns saem de uma festa recarregados, você volta para casa com a mente exausta, analisando cada detalhe, cada olhar, cada palavra que foi dita. Você não odeia gente, mas depois de socializar, você precisa se recolher, se recompor, se reorganizar por dentro. E aos poucos, o cérebro aprende uma fórmula muito simples. Se estar com pessoas me cansa e estar sozinho me acalma, é mais seguro ficar sozinho. Além disso, existe o fator independência. Muitas pessoas com poucos amigos têm uma coisa em comum. Elas não dependem tanto da validação externa. Você aprendeu a se entreter sozinho, a resolver seus problemas por conta própria, a ter um universo interno rico. Você pensa, cria, sente, observa. Você não precisa de plateia. Mas essa independência, que é uma força, às vezes é mal interpretada. Por fora parece frieza. Por dentro,
É apenas a certeza de que você não vai aceitar qualquer coisa só para não ficar só. E tem mais. Seus padrões podem estar muito altos. Você não abre a porta da sua vida para qualquer um. Não é qualquer pessoa que entra nos seus pensamentos, na sua vulnerabilidade, na sua intimidade. Enquanto muita gente coleciona contatos, você faz o oposto. Seleciona com cuidado. E aí surge o rótulo injusto, quando na verdade você não é difícil. Você só não é barato. Por trás de quase toda a história de alguém que não tem amigos, existe um passado que muita gente não conhece. Talvez você já tenha sido aquele que se doou demais, que ouviu desabafos de todo mundo, mas nunca teve quem realmente ouvisse o seu. Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava, exposto, ridicularizado, trocado, esquecido. E depois de algumas experiências assim, seu cérebro aprendeu um atalho psicológico. Quando eu me abro, eu me machuco. Então é melhor não me abrir. Isso se chama, em parte, um tipo de aprendizado de impotência social. Você tentou se conectar, tentou se aproximar, tentou ser você mesmo. E repetidas vezes, as coisas terminaram em dor, rejeição ou invisibilidade. O resultado, você começa a desistir antes de tentar. Vê uma mensagem e demora para responder. Pensa em chamar alguém, mas desiste. Começa a acreditar que ninguém se importa mesmo. Sem perceber, você se rejeita antes de qualquer pessoa ter a chance de te aceitar. Você se cala antes de qualquer um pedir para ouvir. Você se esconde para não correr o risco de ser descartado de novo. E com o tempo, essa defesa vira identidade. Eu prefiro ficar sozinho. Eu não nasci para ter amigos. Eu não preciso de ninguém. Parte disso é verdade. Você realmente aprendeu a se virar. Mas outra parte é proteção pura. Porque bem lá no fundo existe um vazio. Não só o vazio da solidão, mas o vazio de não se sentir validado por ninguém. E a solidão de longo prazo muda tudo. Muda o jeito como você enxerga os outros e o jeito como você enxerga a si mesmo. Você passa a interpretar olhares neutros como rejeição, mensagens demoradas como desinteresse, silêncios como prova de que, no fundo, ninguém liga para você. Isso cria um ciclo cruel. Você fica mais desconfiado. As pessoas sentem essa barreira e se aproximam menos. A distância aumenta, confirmando o que você já tinha medo de acreditar. Ao mesmo tempo, algo curioso acontece. Ao viver tanto tempo na própria companhia, você se torna um observador profundo. Você vê coisas que ninguém comenta, percebe a dor dos outros, a solidão escondida, o esforço de quem tenta parecer forte. Pessoas que viveram muito tempo na solidão geralmente desenvolvem uma empatia imensa, justamente porque sabem o que é se sentir invisíveis. Elas têm facilidade em enxergar quem está sendo deixado de lado. São elas que reparam naquele colega sempre isolado, naquele parente que ninguém pergunta se está bem, naquela pessoa que finge estar forte, mas está caindo por dentro. O paradoxo é doloroso. Quem menos teve amizade muitas vezes é quem mais sabe ser amigo. Quem menos foi ouvido é quem mais sabe ouvir. Quem menos foi visto é quem mais sabe enxergar. Mas por trás dessa sensibilidade, ainda existe uma pergunta. Será que um dia alguém vai enxergar tudo isso em mim também? A boa notícia é dura, mas libertadora. O jeito como sua mente funciona hoje não é uma sentença. É um resultado de experiências, escolhas, traumas e mecanismos de defesa. E tudo isso pode ser reaprendido. Não significa que, de repente, você vai gostar de multidões, amar festas cheias ou querer 100 amigos. Não é sobre quantidade. É sobre permitir que, pelo menos algumas pessoas certas, se aproximem. A cura não começa encontrando o grupo perfeito. Ela começa antes disso, em como você se enxerga. Se você acredita que é um peso, vai se calar. Se acredita que não é interessante, vai se diminuir. Se acredita que ninguém nunca fica, vai se afastar antes que alguém tenha a chance de ficar. Então, o primeiro passo não é correr para conhecer gente nova. É começar a mudar a forma como você fala consigo mesmo. Quando sua mente diz, você é irrelevante, responda mesmo que pareça estranho, eu importo mesmo que pouca gente enxergue isso hoje. Quando o pensamento vier, ninguém nunca vai gostar de você de verdade, responda com firmeza suave, eu ainda não encontrei todo mundo que é meu. Essa mudança é lenta, mas real. Seu cérebro aprende por repetição. Quanto mais você se trata como alguém digno de respeito, mais difícil fica aceitar relações que te tratam como opção descartável. Depois vêm os pequenos atos de coragem. Nada grandioso, nada cinematográfico. É responder aquela mensagem
sem reler 50 vezes. É aceitar um convite mesmo com um pouco de medo. É manter um pouco de presença, em vez de desaparecer assim que sente um desconforto. É escolher ser honesto em uma conversa simples. Ao invés de dizer só tá tudo bem, ousar dizer hoje não tá sendo um dia tão fácil assim. A vulnerabilidade para quem foi ferido parece perigosa, mas sem vulnerabilidade não há vínculo real. Sim, algumas pessoas não vão saber lidar. Sim, você talvez se frustre de novo. Mas entre os encontros superficiais vão surgir conexões que valem a pena. E aqui está uma verdade que talvez você não tenha ouvido com clareza. Você não precisa se tornar mais legal, mais engraçado ou mais sociável para merecer amizade. Você precisa antes se permitir aparecer como você realmente é. As pessoas certas não vão se assustar com sua profundidade. Elas vão achá-la um alívio. Não vão achar seu silêncio estranho. Vão entendê-lo como um espaço seguro. E um dia, sem data marcada, você pode se pegar vivendo uma cena simples, sentado à mesa com alguém que olha nos seus olhos e diz algo como: engraçado, eu sinto como se te conhecesse há muito tempo. Nesse instante, talvez tudo faça sentido. Você vai perceber que a solidão que te acompanhou por tantos anos não foi apenas castigo. Te deu consciência, te deu filtro, te deu profundidade. Ela te impediu de se contentar com qualquer coisa. Ela te preparou para reconhecer, quando chegasse, uma amizade que não fosse apenas presença física, mas encontro de alma. Até lá existe um convite silencioso: caminhar com mais gentileza consigo mesmo. Parar de se culpar por ter um ritmo diferente. Parar de se comparar com quem tem centenas de amigos e nenhuma conversa sincera. Você não é menos humano por estar sozinho. Você não é um erro de fábrica porque ainda não encontrou seu lugar. Você é uma história em andamento. E talvez, enquanto você assiste esse vídeo, exista outra pessoa em algum lugar do mundo sentindo exatamente o mesmo vazio, fazendo as mesmas perguntas, acreditando que ninguém jamais a entenderia. O futuro pode surpreender vocês dois quando, em algum momento, seus caminhos se cruzarem. E naquele encontro discreto, duas solidões silenciosas perceberem algo poderoso. Então não era só comigo. É aí que a psicologia das pessoas que não têm amigos revela sua parte mais bonita. Não se trata apenas de sobreviver à solidão, mas de permitir que tudo o que você aprendeu nesse tempo sozinho sirva de base para conexões verdadeiras. Não para ter muitos amigos, mas para ter aqueles poucos que olham para você e enxergam, sem máscaras, quem você sempre foi por dentro. E a partir daí, você finalmente entender: você nunca foi o que não merece amigos. Você sempre foi apenas alguém esperando ser reconhecido pelo tipo certo de gente. Se este vídeo tocou em algo profundo que você tem sentido, saiba que você não está sozinho nessa jornada. E se você chegou até aqui, peço que curta e se inscreva no canal para continuarmos a construir este espaço de reflexão. Mas, acima de tudo, se você se sentir à vontade, deixe um comentário abaixo. Use apenas um emoji, uma frase curta ou o que o seu coração pedir, para que possamos reconhecer que há outras pessoas aqui, esperando pelo tipo certo de conexão. Obrigado por permanecer até aqui comigo. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.